Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. E o primeiro-ministro Juji sentencia: Eu sei que o governante Zhuo tem suas suspeitas em mente. As palavras deste velho podem soar suspeitas. Além disso, quem no mundo seria tão gentil a ponto de fazer algo pelo bem dos outros? E comenta: Realmente, eles têm suas razões. Porém, ele encara o prota e profere: O governante Zhuo não precisa se preocupar, pois o inimigo deste velho não é você. Na verdade, talvez tenhamos o mesmo inimigo. E o prota o encara sombriamente, questionando: Oh, como assim? E o primeiro-ministro Juji responde: Se uma lagosta e uma ostra lutam, apenas o pescador vai se dar bem. Estou certo de que o governante Zhuo conhece esse ditado melhor do que as outras pessoas. Então, e pergunta: Você quer ser a lagosta, a ostra ou o pescador? O prota encara-o sem dizer nada. E o primeiro-ministro Juji pondera: Tendo dito isto, com a inteligência e a magnificência do governante Zhuo, acredito que não lhe seja difícil entender. O prota toca o queixo, pensativo, e encarando-o, esboça um sorriso. Observando essa reação, o primeiro-ministro Juji gargalha e brada: Realmente posso conversar no mesmo nível com alguém desse calibre. Governante Zhuo, ele se levanta e anuncia: Vamos parar de falar do velho por hoje, estou de partida. E olhando para o prota, ele menciona: Porém, tem um assunto privado que tem capturado meu interesse há algum tempo. Peço para que você me responda em nome do velho. E o prota sorri, retrucando: Perguntar não machuca. E o primeiro-ministro Juji relata: Eu sou o primeiro-ministro de um país. Tenho o inventor inusitado, brutal e imprevisível, como o governante do estado regente, assim como você, que é o governante do clã Luo. Para simplificar, nós três somos similares. Nós mostramos a direção que devem seguir e somos geralmente estrategistas. Mas esse velho tem motivos pessoais para com o inventor inusitado, porém ainda não é a hora. Então, não tenho como fazer meu movimento, mas, com o talento do governante Zhuo, por que você gasta seu tempo no clã Lu? Em minha opinião, você não é alguém que se prende em sentimentos ou ao senso de justiça, e isso é algo que eu não entendo. O prota o encara e declara: É porque, com um olhar demoníaco, ele sorri, revelando: Minhas ambições superam as suas. E o primeiro-ministro Juji se espanta. Os dois guarda-costas dele se assustam com a cena. Uma aura surge do prota. Ele mostra o olho, os guardas ficam trêmulos. O prota os encara, e o primeiro-ministro Juji fala: Este velho não sabe quais ambições você tem, mas eu sinceramente espero que esse dia chegue. Ele se vira e confessa: Apenas espero que não seja um sonho impossível de se alcançar. O guarda observa o prota, que sorri. A cena então se volta para o lado de fora, e um dos guardas comenta: Primeiro-ministro, por que você não nos deixou lidar com ele de uma vez por todas? O tom do pirralho foi puramente arrogante. E o primeiro-ministro Juji pondera: Não, eu não acho. Ele não parece estar se gabando. Mas qual exatamente é seu motivo? Com a força que ele possui, com o tempo, ele pode facilmente se tornar um rei hegemônico. Mas por que ele insiste em deixar o clã Lu atrasá-lo? E caminhando ele reflete: Em toda a minha vida, esse garoto é o único que não posso ler como um livro. A cena então se volta para uma arena. São mostradas várias pessoas todas acabadas no chão, e a senhorita Lu chamando-as para a porrada. Mas alguém a chama, gritando: Irmã! É o jovem mestre que indaga: Você está bem? E ela responde: Ah, é você, Yunhai. Ele é mostrado: Quinto tigre de Tianyu, tigre da cornucópia abatedor, Lu Yunhai. Ela sorri para ele e comenta: Estou bem. Tinha milhares no time inimigo, e muitos deles eram peritos na 8ª ou 9ª camada. Só estou um pouco cansada, isso é tudo. E um guarda brada: O vencedor desta rodada, a batalha entre famílias de 2º grau, é... Ele aponta para a jovem senhorita, anunciando: O clã Lu da cidade Fenglin. Um barulho então ressoa, e eles são mostrados felizinhos. Um cara na plateia observa, comentando: Esta é a 28ª vitória consecutiva do clã Luo, não é?
Não acredito que eles sejam uma família nobre de terceiro grau. Outro estende a mão, afirmando: sim, ouvi dizer que o membro mais forte deles ainda nem apareceu na competição. Ouvi dizer que o jovem governante chamado Zhuo Fan é tão forte quanto os 6 dragões e a fênix das 7 casas nobres. É por isso que ele ganhou o apelido de ser o 7º dragão, o dragão demoníaco. Outro questiona: sério? Vai ser quase impossível derrotar o clã Luo. Então, por que eles eram desconhecidos até agora? Assim como também eram apenas uma família de terceiro grau. É mostrado o cabelinho azul, que, ao observar essa cena, ri, dizendo: família de terceiro grau. Estou certo de que estava pregando uma comigo naquela época. Ele olha para trás e pergunta: a família com quem acabaram de lutar é uma das melhores entre as famílias de segundo grau e, ainda assim, foram dizimados pelo clã Luo. Se isso é terceiro grau, então o que é considerado segundo grau, não é mesmo, Ninger? É mostrada a Ninger toda tristonha, e ela lamenta: por que o irmão Zhuo não apareceu? Ele não está participando? E o cabelinho azul semicerra os olhos, comentando: Ninger, por que você continua a mencioná-lo? Você está estragando a diversão. E o irmão dele chega falando: parece que os rumores são verídicos. O dragão demoníaco não está mais nesse mundo. Os dois então se espantam, e a Ninger indaga: o que rumores? E o irmão mais velho do cabelinho azul, Xie Tianshang, com um olhar sombrio, relata: rumores dizem que, há 5 anos, ele acabou no desfiladeiro relâmpago e, infelizmente, pereceu. Que pena! Depois de ouvir tantas bajulações sobre ele, eu também queria ter visto o quão forte ele era. Uma pena, não fomos destinados a nos encontrar. O cabelinho azul, completamente preocupado, sussurra: irmão. Ele então olha para a Ninger, que fica trêmula negando: isso é impossível. Isso não é verdade. Ela cai em lágrimas, afirmando: o irmão Zhuo está definitivamente bem. E o cabelinho azul chega perto dela, argumentando: Ninger, se acalme. Ele só está desaparecido, eles ainda não encontraram seu corpo. E ela pergunta: irmão Tianyang, por que você não me disse o que aconteceu com ele? Ela chora. E o cabelinho azul fecha os olhos, confessando: tive medo de que você ficasse abalada, e foi por isso que não contei. Uma gargalhada ecoa, e o jovem mestre do pavilhão Qianlong chega brincando: é exatamente por isso. Você deveria ter contado para ela antes. É bem melhor deixar a dor passar com o tempo. Você não está ciente. Ele então pisca e comenta: que períodos prolongados de separação só vão aumentar a dor que uma mulher sente? E o Tianshang anuncia: o dragão do abismo do pavilhão, Qianlong, Long Xingyun. Eles olham para ele, que se prepara para retirar a espada, falando: é uma honra finalmente lhe encontrar. Se espantando, o Long Xingyun pede: ei, por favor, não faça isso. Estamos na mesma aliança. Não tire sua espada da bainha no momento em que você me vê. Desistindo de tirar a espada, o Tianshang fecha os olhos, se desculpando: desculpe, toda vez que me encontro com alguém como você, não consigo segurar a vontade de testar a força do meu oponente. Sinto muito caso tenha lhe ofendido. Após isso, o jovem mestre do pavilhão Qianlong aponta para ele, exclamando: seu maluco por lutas, você acabou de fazer muxoxo. Sim, você fez de novo, não é? O Tianshang vira o rosto de raiva, enquanto o jovem mestre do pavilhão Qianlong coloca a mão na cabeça, meio ressentido, e sorri, comentando: eu ouvi muito sobre o dragão demoníaco Zhuo Fan. Eu queria conhecê-lo, mas é uma pena. Pelo jeito, não fomos destinados a nos encontrar. E a senhorita Ninger questiona: por que você está falando desse jeito? Você também acha que o irmão Zhuo morreu? As pessoas não dizem que ainda não acharam o corpo dele? E o jovem mestre do pavilhão Qianlong argumenta: aqueles que morrem no desfiladeiro relâmpago geralmente são desintegrados. Se Zhuo Fan não estiver morto e, com sorte, conseguir escapar, igualzinho ao que o tio Gui fez no passado, ele com certeza apareceria no evento. Mas o clã Luo já passou por 28 rodadas, e ainda assim, ele nunca apareceu. Não vamos mencionar as 27 passadas. Nesta 28ª rodada,
O clã Luo pôde ter vencido, mas eles tiveram que se esforçar muito para alcançar a vitória. Para ele ainda não ter aparecido, a única coisa que posso pensar é que ele não está mais entre nós. A senhorita Ninger fica completamente perplexa com a cena. Ela então começa a chorar. O cabelinho azul fica tristonho. E o mestre do pavilhão Qianlong o encara e questiona. Ei, o clã Luo sem Zhuo Fan. Vocês ainda veem um motivo para estarmos em aliança com eles? E o Tianshang, com os olhos fechados, responde. Na minha opinião, aliança ou não, só existem pessoas dignas de se duelar. E o jovem mestre do pavilhão Qianlong passa por ele falando, como esperado pelo fanático por lutas. E você? O cabelinho azul olha para ele e declara, não me importo com o que vocês pensam. Zhuo Fan e eu somos irmãos. Se ele realmente não estiver mais no mundo dos vivos, só espero que o clã Lu consiga sair daqui em paz. E o jovem mestre do pavilhão Qianlong sorri, retrucando. O segundo príncipe tem caráter. Porém, o único motivo do pavilhão Qianlong estar nessa aliança é por Zhuo Fan. Sem ele, o contrato desta aliança é inválido. E adverte, agora se o clã Luo conseguir ou não manter a aliança, teremos que ver como eles vão se sair no futuro. Sombrio, ele profetiza, porém, receio que eles não aguentarão até lá. E sorrindo, pondera. Apenas pense nisso. Um pequeno clã que não tem um dragão para protegê-los já está na mira dos poucos dragões presentes. O cabelinho azul se espanta. Os inimigos são mostrados. E o jovem mestre do pavilhão Qianlong indaga. Segundo o príncipe da mansão do Marquês da Espada, você está confiante de que será capaz de tirá-los das garras desses dragões famintos? São mostrados o cara do Vale Yao Ming, dragão espectral, You Yushan, e o cara da Floresta Feliz, o dragão efêmero, Lin Xuanfeng, e também do Vale do Rei da Medicina, o dragão do flagelo, Yan Bangui. Sombrio, o jovem mestre do pavilhão Qianlong revela. Rumores dizem que o dragão do flagelo perdeu metade do seu rosto após focar muito em cultivar seu veneno. Ele também nasceu com o corpo naturalmente venenoso. Ele pode não ser bom em alquimia, comparado a Yan Song ou seu discípulo Yan Fu, mas ele supera o cruel rei da medicina em questões de veneno. Que cara assustador! Ainda assim, ele não é o mais tenebroso deles. Um cara sombrio é mostrado mais atrás, e ele fala, o verdadeiro monstro é o dragão do apocalipse do estado regente, Huangpu Qingtian, e ele está bem ali. O Tianshang retira um pouco da sua espada, sombrio, encarando-os, enquanto o jovem mestre do pavilhão Qianlong o observa, pensando, lá vai o maluco novamente. Será que ele sabe o quão assustador aquele cara é para ter a coragem de desafiá-lo no primeiro? E então ele olha para frente e cogita. Eu não sei se ter uma pessoa tão impaciente como aliada é uma bênção ou uma maldição. Eles se encaram e o Qin Tian indaga. O tal do Zhuo Fan ainda não apareceu? E o Lin Xuanfeng pergunta. Jovem mestre, você já está impaciente para fazer seu movimento? E o Qin Tian se levanta, advertindo. Lin Xuanfeng, é melhor ter cuidado com seu tom. O Lin Xuanfeng se espanta, enquanto o Qin Tian o encara, dizendo, ninguém neste mundo é digno o suficiente de me fazer, pessoalmente, resolver o problema, com a exceção de alguns, mas eu já destruí todos. O Lin Xuanfeng se espanta, ficando com olhos arregalados, enquanto o Qin Tian passa por ele revelando, eu só queria ver se ele era digno o suficiente para morrer por minhas mãos. Se ele não for, então você pode lidar com ele. E o outro sorri, pensando, tinha que ser da Floresta Feliz, uma falha em puxar saco. O Lin Xuanfeng fica sombrio e sorrindo propõe, jovem mestre, que tal você me deixar procurar encrenca com algumas pessoas do clã Luo? Se Zhuo Fan estiver aqui, ele definitivamente intervirá. Se ele não estiver, que tal nós? Antes dele conseguir terminar sua frase, o Qin Tian responde, certo, vai em frente. Ele salta. Os dois, observando, se espantam, e o Qin Tian, sombriamente, os observa e ordena. Vocês dois o sigam.
Talvez os 6 dragões lutem mais cedo do que o esperado. Os 2 se encaram e partem, exclamando, sim, e o Qin Tian pondera. Leng Yushan nunca disse algo desse tipo antes. Como o melhor, arrancar os problemas pela raiz é a opção mais segura. Ele faz um barulho de desgosto e sorri, sombriamente dizendo, Zhuo Fan, eu quero muito lhe conhecer. A cena então os mostra saindo da arena. O guarda-Pang saúda. Jovem mestre, vocês trabalharam duro. Ela sorri para ele. A cena os mostra sentadinhos. E o guarda-Peng comenta, preciso lhes dar crédito, fizeram muito bem hoje. O pessoal abaixa a cabeça e o jovem mestre elogia. Capitão Peng, como diabos você os treinou? Eles são jovens, porém decisivos. Eu posso estar no exército do Marechal, mas nunca vi pessoas como eles. E o guarda-Pang, com um sorrisão, ri, contando. Jovem mestre, talvez você não saiba disto, mas eles foram treinados com os métodos que o governante Zhuo me ensinou. De acordo com o que ele disse, não importa o quão incríveis os soldados sejam, eles terão que avançar contra o inimigo. E fechando os olhos, ele revela. Porém, eles foram treinados para lutar até a morte pelo clã Luo. O jovem mestre fica espantado com a cena. A jovem senhorita fica trêmula e o jovem mestre reclama. Ei, eu te disse para me dizer como você os treinou, não para me dizer essas coisas, como lutar até a morte. O guarda-Pang fica espantado e então lamenta, a merda de boca. Deixei a jovem mestra triste novamente, e o jovem mestre estende a mão para ele, o consolando. Ah, Capitão Pang, não faça isso, eu não te culpo. E tristonho, ele lamenta. Já fazem 5 anos, mas ainda assim não temos notícias dele. Apesar do ancião Li insistir que ele esteja vivo, mas pelo andar da carruagem, ele parece que está se segurando em esperanças sem fundamentos. A jovem senhorita chora, enquanto ele faz um barulhinho de ressentimento, comentando: se ele ainda estivesse vivo, por que não teríamos notícias dele até agora? Eles olham para a jovem senhorita, que ordena: vamos! E pondera: agora eu só quero provar para as pessoas que o clã Luo tem a força para lutar no debate esotérico. Ela vai à frente e comenta: os anciões devem estar cansados de esperar. E cogita: é por isso que não importa como, eu tenho que levar o clã Luo até a última batalha para a vitória. Eles partem e alguém chama: Yun Shang, Yun Hai. O velho Lei é mostrado e parabeniza. Parabéns pela 28ª vitória consecutiva. E ela, toda felizinha, olha para ele, perguntando: Tio Lei, já está sabendo da nossa vitória mesmo não tendo visto a partida? E o tio Lei brinca: ah, é claro. E estendendo a mão para ela, relata: o grito que as pessoas têm constantemente realizado todo dia, ouvi tanto que meus ouvidos sangram, como não conhecer? E continuando em frente, ela sugere: então, tio Lei, já que seus ouvidos lhe machucam tanto, que tal os mudarmos? E um cara observa comentando: uau, o clã Luo faz jus ao nome. Mais de 20 peritos do reino celestial. E o tio Lei responde: nem pensar. Este velho acha conforto nessa gritaria. Ele ri, enquanto o outro cara fala. E os jovens que estão em uma posição elevada parecem ficar mais fortes cada vez que se olha para eles. Olhe para uma aura deles. A jovem senhorita sorri. Do nada, algo passa. Ela então se espanta e fica trêmula, enquanto o velho Lei pergunta: Yun Shang, algo de errado? E ela toca no cabelo, revelando: meu prendedor sumiu. E o jovem mestre indaga: irmã, você perdeu ou deixou cair em algum lugar? E levantando a mão, ele brada: pessoal, ouçam, o prendedor da minha irmã sumiu, vamos procurá-lo. E alguém gargalha, zombando: um bando de idiotas. Eles se espantam e alguém é mostrado acima dizendo: a coisa pela qual procuram. Ele é o Lin Xuanfeng, que com um olhar sombrio revela: está bem aqui. E o jovem mestre anuncia: o dragão efêmero da floresta feliz, Lin Xuanfeng. E a jovem senhorita exclama: esse é meu prendedor. E o Lin Xuanfeng, com uma cara de louco, provoca: como esperado do quinto tigre, que estava aos cuidados de Dugu Zantian por 5 anos. Ser capaz de me reconhecer?
Parece que você tem conhecimento das coisas. E o jovem mestre semicerra os olhos comentando: com certeza podemos estar no exército, mas quando o assunto é peritos que residem em Tianyu, o pai sempre os menciona. E questiona: aliás, qual o significado disso? Não se esqueça de que, na cidade Yunlong, durante o debate esotérico, você não pode causar confusão. Para você ter a ousadia de obstruir nosso caminho, está tentando desafiar as restrições que o Marechal Dugu impôs? E o Lin Xuanfeng sorri, retrucando: nem pense em usar o nome do velho para me assustar, eu não caio nessa. E explica: jovem, você sabe por que o velho fez você aprender o nome das figuras importantes de Tianyu? É para avisá-lo. E doidão, ele brada: que nem ele pode lidar com certas pessoas, é para lhe alertar como agir. Já a restrição, ela só se aplica às famílias normais. Ela não tem poder sobre nós, as 7 casas nobres. E a jovem senhorita ameaça: você ousa desobedecer às restrições? Quando eu reportar isso para o marechal, você vai ser severamente punido. E então ele desaparece do local, gargalhando e zombando. Criança ingênua! Ele chega bem perto dela e provoca. Já que o velho não pode fazer nada, ele chega perto do peito dela e assedia. Bela bagagem, gostosa. Bora passar uma noite com o pai? E ela lança um ataque, reclamando: pervertido. Mas ele some, e aparecendo mais ao longe gargalha, debochando. Parece que o clã Lu só chega até esse nível. Ela se espanta, e ele, com um olhar sombrio, sorri, desdenhando. Nenhum de vocês conseguiu sequer tocar as bordas da minha roupa, e ainda assim ousam agir com autoridade na cidade Yunlong? E o velho Lei brada: venham, vamos lutar contra ele juntos. Eles então partem para cima dele, e o velho Lei lança o ataque dedo de relâmpago. O Lin Xuanfeng fica sombrio. Ele aguenta o ataque do mestre Lei, bocejando e menosprezando, muito lento. E então lança um chutão no estômago do mestre Lei, jogando-o para longe, enquanto a senhorita Lu, preocupada, grita: mestre Lei! E então ela se espanta ao observar todos derrotados, e o Lin Xuanfeng zomba: vocês são muito lentos. Ela se espanta e ele, com uma cara de louco, conta: eu já derrotei todos 2 vezes. O jovem mestre e a jovem senhorita ficam espantados, refletindo. Tão rápido? É mostrado todos desacordados, e o jovem mestre cerra o punho, remoendo. Mesmo sabendo que Lin Xuanfeng é famoso por sua velocidade, não pensei que ele fosse tão incrivelmente veloz. Ele já está mais rápido que o tempo. O poder dos 6 dragões é muito para nós lidarmos. E o Lin Xuanfeng sorri e indaga: o dragão demoníaco está realmente morto? Caso contrário. Com um olhar desdenhoso, ele ironiza: ele deve ser um covarde por ainda estar escondido. Os 3 se espantam e a jovem senhorita cerra os dentes, rosnando: se o governante Zhu estivesse aqui, você não estaria agindo tão arrogantemente. E o Lin Xuanfeng rebate: oh, parece que vocês superestimam muito Zuofan. Ele abre os braços e complementa: mas e daí se ele estivesse aqui? Ele é só um pirralho que foi coroado o dragão demoníaco por famílias insignificantes. Semicerando os olhos, ele provoca: ele não está à altura dos 6 dragões e uma fênix. Você acha que eu teria medo dele? Ele dá um passo à frente, chegando rapidamente na frente da jovem senhorita, que fica espantada. Os outros ficam espantados com a cena, enquanto o mestre Lei reflete: ele também está no reino celestial, mas ainda assim ele é bem mais rápido do que um mestre do reino celestial. Os 6 dragões estão muito acima dos mestres comuns do reino celestial. E o Lin Xuanfeng propõe: jovem senhorita Luo, se eu me tornar seu marido, então o governante Zuo será meu subordinado. Com um olhar sombrio, ele insinua: então ele vai ficar abaixo de mim de agora em diante, certo? E o jovem mestre ataca-o, gritando: não toque na minha irmã! E o guarda Pang, fazendo os mesmos, ataca, bramando: solte a jovem mestra! Ele, sem nem dar bola para eles, lança 2 ataques rápidos, mandando-os para longe, e acertando o jovem mestre, pisa em sua perna. O jovem mestre berra de agonia, enquanto a jovem senhorita grita: Yunhai! Ela estende a mão, mas Lin Xuanfeng agarra a sua mão e, olhando para ela, pergunta:
Jovem senhorita Luo, o que acha de se tornar minha mulher? Ela fica sombria, com lágrimas nos olhos. Sem ter a resposta dela, ele aperta a perna do jovem mestre, que agoniza de dor. O jovem mestre aperta seus lábios com a seguinte reflexão: eu não posso gritar. Se eu fizer isso, minha irmã será forçada a aceitar e colocar nossa família em desgraça. E o Lin Xuanfeng comenta: oh, vejo que você está aguentando bem a dor. Ele então aperta mais um pouco. O jovem mestre sente muita dor e o guarda Pang grita: jovem mestre! E a jovem senhorita chora. Yun Hai! Lin Xuanfeng agarra a boca dela e, chegando perto, ordena: diga que você irá se tornar minha mulher e me deixar ser o mestre de Zhu Fan. E ela cerra os dentes, recusando-se veementemente. Quem você pensa que é? Você não passa de uma merda de cachorro comparado a Zhu Fan. Você nem é digno de carregar seus sapatos, muito menos ser seu mestre. E Lin Xuanfeng se irrita e, preparando um ataque, vocifera: vadia desgraçada, eu te dei uma chance. Mas do nada, uma faixa surge. Ele então desvia e, chegando à frente dela, encara-a, avisando: a fênix glacial Shu Qingsheng, cuide da sua própria vida. E Chuchu adverte: maltratar mulheres é... E completa: algo que a Torre Huaiyu nunca irá tolerar. E a senhorita Lu pensa, maravilhada: ela é tão bonita, não acredito que uma mulher com tal beleza divina exista. Então ela é a Shu Qingsheng, e a Qinger chega, perguntando: Tianshang, você está bem? A senhorita Luo se espanta e a senhorita Mudan chega perto dela, enquanto a senhorita Luo responde: estou bem, irmã Qinger, irmã Peony. E a senhorita Peony comenta: não nos víamos desde a reunião da aliança. Aparece então a senhorita Chuchu. Ela encara Lin Xuanfeng, que, cerrando os dentes de raiva, reclama: Shu Qingsheng, aqui não é a cidade da Torre Huaiyu, e nem mesmo o território da torre. Pare de se meter nos assuntos alheios. E ela encara-o, respondendo: perdão, estou acostumada a isso. E o Lin Xuanfeng encara-a, desafiando: nesse caso... Ele então parte para cima dela, berrando: então me deixe continuar. Ela encara-o, soltando uma aura. Ele é preso pelos pés e, cerrando os dentes, pensa, alarmado: é o domínio de gelo. Ele salta rapidamente para trás e questiona: você está perto de alcançar o reino divino? As pessoas não dizem que você não cultiva desde a última década? Com um olhar sombrio, ele indaga, incrédulo: sério? Não pensei que você fosse nos alcançar tão rápido. Você é considerada a melhor entre os 6 dragões e uma fênix, realmente louvável. E ela sugere: já que você está ciente da diferença de poder, com um olhar sombrio, conclui, ameaçadora: se apresse e suma da minha vista. Vá embora, eu não quero problemas antes do duelo oficial. E o Lin Xuanfeng duvida: Shu Qingsheng, você não está sendo arrogante? Você não pode me deter sozinha. O cara do veneno aparece rapidamente atrás dela. Ela então se espanta e se vira, contra-atacando. Ela utiliza o gelo para se defender do veneno e Sombria pensa, apreensiva: que veneno potente, é ele! No meio da fumaça tóxica, surge a figura de Yan Bangui, o dragão do flagelo, e o Lin Xuanfeng, olhando para ele, comenta: velho Yan, finalmente apareceu. Se você tivesse demorado mais, meu pequeno show teria sido em vão. E ela pensa, preocupada: isto está ficando complicado. E o Lin Xuanfeng gargalha, provocando: Fênix Glacial, agora é 2 contra 1. Tem certeza que consegue nos derrotar? Ela encara-o, e o jovem mestre do Palácio Qianlong aparece, rindo e comentando: como um dos 6 dragões e uma fênix, você não tem vergonha de se aliar contra uma única pessoa? Talvez devêssemos fazer isso 3 contra 2. A Ninger se espanta e, chegando perto da senhorita, pergunta: jovem senhorita Lu, você está bem? A senhorita Lu se espanta e questiona: esse anel é? E o cabelinho azul aparece todo doido, apontando para o anel, gritando: nosso anel da amizade. A senhorita Ninger se espanta e explica: jovem senhorita Lu, não entenda mal, não tem nada entre nós.
O irmão Ju nos presenteou como sinal de nossa amizade, e a senhorita Lu semicerra os olhos, respondendo: "Oh, entendo", e pensa ressentida. Apesar daquele larápio nunca ter me dado nada. A senhorita Chuchu ouve isso. Ela fica sombria, enquanto as duas compartilham o mesmo pensamento. Que frio repentino é esse? E o jovem mestre do pavilhão Qianlong sorri, perguntando: "Então quem vai primeiro?" E o Tianshang declara: "Vocês podem sentar e relaxar. Eu lidarei com ambos sozinho." E o jovem mestre do pavilhão Qianlong observa-o, pensando consigo mesmo: "Esse cara tá agindo como um herói de novo, mas está tudo bem, já que ele parece confiável." E o Lin Xuanfeng sorri, provocando: "O que faremos? Corremos?" Então alguém chega, gargalhando e anunciando: "Não é 2 contra 1, mas sim 3 contra 3. E eles reconhecem a voz. É o dragão espectral Yu Yushan, que complementa: "O jovem mestre estava correto. Parece que os 6 dragões e uma fênix lutarão antes do duelo oficial." E o Lin Xuanfeng gargalha, desafiando: "E daí? É 3 contra 3, não tenho com que me preocupar." Eles se encaram, enquanto Tianshang retira a espada, ordenando firmemente: "Fiquem atrás de mim, deixe-me cuidar dos 3 sozinho." E a senhorita Chu observa-o, perguntando: "Jovem mestre, tem certeza que você vai ficar bem sozinho?" E Tianshang responde confiante: "Se eu não puder derrotá-los, como poderei derrotar Huangpu Qingtian?" E o jovem mestre do pavilhão Qianlong pede: "Irmão Xie, não me importo com o resto, mas deixe-me cuidar de Yu Yushan. O pavilhão Qianlong e o Vale Yomin são rivais há anos. Não posso deixar outros cuidar dele." E Yan Bangui, ao ouvir isso, ri, dizendo sarcástico: "Ótimo, sempre tive vontade de provar do poder do dragão do abismo. Quero ver com meus próprios olhos se eles são realmente dignos da atenção do Vale Yumin." E alguém grita: "Parem!" Surge um grupo, são os 4 tigres de Tianyu. E Dugu Feng ordena: "Pessoal, o Marechal Dugu explicitamente proibiu lutas pessoais dentro da cidade Dragão da Nuvem. A regra também se aplica às 7 casas nobres. Espero que todos possam segui-la." E alguém grita: "Yunhai!" Dugu Feng se espanta. Ele olha para Yunhai ferido, enquanto Dugu Huo exclama preocupado: "Sua perna! Quem fez isso com você?" Ele observa a perna ferida e se irrita, enquanto a jovem senhorita suplica, desesperada: "Terceiro irmão foi Lin Xuanfeng. Por favor, façam justiça." E o Dugu Huo se levanta, apertando o punho e exigindo furioso: "Claro, quem ousa machucar minha família?" "Primeiro irmão." E o Dugu Feng o interrompe: "Quieto, terceiro irmão." Ele fecha os olhos e alerta: "Eu peço para que esqueçam o ocorrido de hoje. Caso contrário, se o Marechal vier." O pessoal do Prota fica sério, enquanto o pessoal do Huangpu Qingtian ficam com sorrisos zombeteiros. Ao ouvir isso, Lin Xuanfeng concorda: "As coisas não serão tão simples." E estendendo a mão, ele diz, conciliador: "Muito bem, apesar de ser lamentável o fato de não podermos experimentar as habilidades de vocês." Ele abre os braços e completa: "Então nos veremos novamente no duelo final das 7 casas nobres." Dugu Feng se vira, completamente sombrio e irritado. Ele chega perto de Yunhai e se desculpa: "Yunhai, por favor, não me culpe." Yunhai olha para ele e responde: "Não, eu entendo. O irmão está pensando no futuro." E Dugu Feng fecha os olhos, pensando, angustiado: "Meu caçula foi bulinado, e ainda assim não posso fazer nada para ajudar? Será que sou digno de ser seu irmão mais velho?" E Huangpu Qingtian chega, perguntando: "O que há de errado? A disputa ainda não foi resolvida?" Todos se espantam, e Lin Xuanfeng o cumprimenta, explicando: "Jovem mestre, foi isto que aconteceu." E Qingtian declara friamente: "Já que Zhu Fan não está aqui." Com um olhar demoníaco, ordena cruelmente: "Só temos que matar todos da família Luo." E Dugu Feng se espanta, argumentando aflito: "Príncipe Huangpu, de acordo com as regras do Marechal, batalhas não oficiais são restritas, a não ser que você..." E Qingtian o interrompe:
Batalhas oficiais e não oficiais são apenas palavras usadas para descrever duas partes com força igual. Vocês não são dignos do meu tempo, e pior ainda de serem meus oponentes. O que estou fazendo é apenas erradicar um clã e não uma batalha. Isso não é contra as regras, não é? E o Du Gufeng pensa, que jogada! Um ataque surge e ele se espanta. Vemos então Tian Shang atacando e gritando, Huangpu Qingtian. Estive esperando por esse exato momento pelos últimos 10 anos. Ele prepara um ataque das 9 formas da espada fluida, corte do céu. Qingtian cerra os dentes, perguntando com desdém, 10 anos? Ele então estende a mão e responde, eu sinto lhe dizer, mas você só perdeu seu tempo. A espada dele é espatifada. Ele então fica perplexo e recebe um ataque, voando e caindo próximo do cabelinho azul, que fica espantado e grita, irmão! A cena mostra Tian Shan cuspindo sangue, enquanto Qingtian balança as mãos comentando, foi igual a bater uma mosca. Ele fica sombrio, observando-os e dá um passo à frente, enquanto eles pensam, monstro! E Du Gufeng adverte, Huangpu Qingtian, é melhor você pensar bem nisso, as consequências que você irá enfrentar por fazer isso. E Qingtian o tranquiliza, não se preocupe, eu não quero tomar a vida dos 5 tigres de Tianyu. Eu tenho que dar um pouco de respeito para o Marechal Dugu, afinal. Desde que vocês não se machuquem, estou certo de que ele não irá fazer nada contra o Estado regente. Sombrio, ele sorri, completando. Mas se a cabeça da jovem senhorita do clã Lu fosse arrancada, tenho certeza que ele nem piscaria. E Dugulin observa pensando, admirado. Um esquema genial. E pensar que ele reconheceu nossa relação como a palma de sua mão. E aconselha com urgência. Jovem senhorita, é melhor você correr e procurar o Marechal Dugu. Ele olha para ela e reforça. Você estará segura assim que o alcançar. E ela, preocupada, pergunta. E Yunhai? E ele a responde. Não se preocupe. Yunhai é o 5º filho do nosso pai. Huangpu Qingtian não ousará machucá-lo muito. Se apresse e fuja. Não seremos capazes de segurá-lo por muito tempo. E Yunhai a incentiva. Irmã, não se preocupe, vá! Ela fica tristonha. E então Ninger pega a mão dela, puxando-a e sorrindo exclama animada. Irmã Lu, o irmão Zhuo sempre disse que eu não passava de um fardo. Agora que estou salvando a vida da jovem senhorita do seu clã, vamos ver se ele ainda vai ousar me chamar de fardo. Ela se espanta e sorri, enquanto Lin Xuanfeng zomba, tentando escapar, e o Yan Bangui questiona. Você está tentando acabar com a diversão do jovem mestre? Ele então se espanta e o jovem mestre, sombrio, comenta. A lebre sempre acha que consegue fugir do coiote. Olhando para eles, ele finaliza a comparação, mas ela sempre acaba sendo tomada pela fadiga. Ele salta e debocha, arrogante, um desperdício de esforço. Ele parte para cima, enquanto o pessoal energiza Du Gufeng gritando Fengli Huoshan, Exército Imperial. Com essa energia, ele forma um exército e então ataca. E Huangpu Qingtian se espanta quando um ataque surge, anunciado pelo grito Garra do Dragão Escondido. Ele desvia por pouco e sorri, provocando. O pavilhão Qianlong está ficando pior a cada geração. Olhe para você. Tudo o que sabe usar são métodos dissimulados ou astutos. E o jovem mestre do pavilhão Qianlong sorri, rebatendo. O que isso tem a ver com você? E acrescenta, orgulhoso. Esta é a minha melhor técnica. E Qingtian, sombrio, debocha. Isso não passa de um dos 3 ranks baixos. Ele desfere um único chute, mas se espanta ao ser congelado. A senhorita Chuchu chega lançando um ataque nele e ele comenta. Entendo. Enquanto os 4 tigres bloqueavam meu caminho, vocês estavam usando seus domínios para me prender. Nada mal, vou te dar créditos por isso. Ele então faz um gesto com a mão. Os ataques acertam ele e ele continua. Porém, é uma pena. Os 2 ficam espantados enquanto ele conclui. Vocês não passam de cigarras numa árvore. Um dragão dourado surge e ele zomba, fazendo um papel de besta. Ele joga-os para longe e a senhorita Chuchu, sendo amparada pelas 2, cospe sangue.
enquanto o jovem mestre do pavilhão Tianlong cai no chão. Ele cerra os dentes e questiona: o que diabos é isso? E Qin Tian passa por ele, explicando: esse é o legado de um imperador. Com um olhar demoníaco, ele finaliza: e você não é digno o suficiente de conhecê-lo. Elas tentam fugir, uma luz aparece e ele surge à frente delas, e o cabelinho azul alerta: Ninger, cuidado! E o Qin Tian rebate: inseto! E chama: Senhorita Luo. Sombrio, ele estende a mão para ela e afirma: esta palma vai certamente espafarrar o cérebro de vocês. Se Zhuo Fan não aparecer, isso significa que ele está morto, ou então que é um covarde inútil. Elas se juntam enquanto ele complementa: não me importaria de não conhecê-lo, caso isso ocorra. E a senhorita Ninger, irritada, retruca: besteira, você é o covarde, e o irmão Zhu é um herói. E o Qin Tian sombrio sorri, provocando: eu também espero que ele seja um herói, mas agora... Com uma aura, ele estende a mão para elas, insinuando: não seria a oportunidade perfeita para provar que ele está morto? E o Yunhai grita: irmã! O cabelinho azul, impotente, lamenta: Ninger! E o Qin Tian sorri, comentando: parece que Zhuo Fan não vai aparecer. Que pena! Vocês duas foram sacrificadas pelas ações dele, e é por isso que, se quiserem colocar a culpa em alguém, coloquem a culpa no Zhuo Fan. Ele é o motivo de vocês morrerem tão jovens. E o cabelinho azul, irritado, esbraveja: esse desgraçado do Zhuo Fan, porque ele sempre desaparece depois de arrumar confusão e nunca arruma as suas próprias merdas antes de sumir. Está fazendo Ninger morrer por você. E o Yang Bangui sorri, ironizando: parece que o Zhuo Fan realmente está morto. Caso contrário, ele não estaria escondido em um momento como esse. E a senhorita Lu implora: não, Zhuo Fan não está morto. E o Qin Tian brada: se ele realmente não estiver morto, então chame-o e prove seu ponto. Porém, mesmo que ele aparecesse agora, seria tarde demais, pois não teria como ele salvar vocês duas de mim. E ela, com medo, fecha os olhos e suplica: Zhuo Fan, se você ainda estiver vivo, apareça. Pelo menos deixe-me vê-lo uma última vez. A cena mostra que nada aconteceu. E o Lin Xuanfeng ri, enquanto o Yang Bangui comenta: que mulher estúpida! E o Qin Tian ordena: é inútil, morra em paz. E ela, com o olhar sombrio, reflete: eu preciso me manter firme mesmo diante da morte. Foi assim que você me ensinou. E fechando os olhos, recorda: eu só não esperava que não seria capaz de vê-lo uma última vez. Ela chora e lamenta: Zhuo Fan, Zhuo Fan. Mas então, a Ninger se espanta. Uma explosão enorme acontece, e o Yunhai observa. Ele fecha os olhos e chora. E o Prota indaga: vocês estavam? E o Yunhai se espanta, e todos ficam pasmos observando. Enquanto o Qin Tian olha para o lado, a cena mostra o Prota com as duas nos braços e pergunta: vocês estavam me chamando? Com um olhar demoníaco, ele encara o Qin Tian, que se questiona: ser capaz de salvá-las das minhas garras do dragão do apocalipse sem chamar atenção e em um momento crítico. Um feito impossível, mesmo com a velocidade de Lin Xuanfeng. Esse cara, não me diga. E a senhorita Ninger pergunta: irmão Zhuo, você está bem? Ele tira o capuz e sorri para ela, respondendo: Ninger, faz tempo, parece que você cresceu um pouco. Ela sorri para ele, enquanto o cabelinho azul, tristonho, pensa: Ninger, por que você nunca me olhou desse jeito? O Prota leva um tapão na bunda e reclama: jovem senhorita, o que deu em você? E continua: depois de tanto tempo, você... E ela, trêmula, chora e indaga: você me pergunta isso? Você... Onde esteve pelos últimos 5 anos? Ela então o agarra, exclamando: eu estava preocupada com você. E o Prota olha para ela e semicerra os olhos, sorrindo. A senhorita Ninger fica tristinha, observando a cena, e então fecha os olhos. A senhorita Chuchu observa, ficando trêmula de raiva, e o Qin Tian provoca: para uma mulher na 5ª camada do reino de forjamento de ossos, ser capaz de chutar seu traseiro. As duas se espantam, enquanto Qin Tian ironiza: parece que a reputação do dragão demoníaco não passa de um exagero.
e a senhorita Lu se esconde atrás do Prota, pedindo: "Estou com medo, governante Zhuo, proteja a todos." E o Prota pensa: quando ela aprendeu a agir como uma donzela indefesa? E o Lin Xuanfeng gargalha e zomba: "Jovem mestre, esse cara não parece tão forte quanto os rumores dizem. Ele está apenas na 9ª camada do reino do forjamento ósseo, e não conseguiu nem alcançar o reino celestial. Se vocês lutassem, provavelmente, só mancharia sua reputação, portanto, me deem a honra." E o Qin Tian, ao ouvir isso, observa-o, refletindo: "Esse idiota! Testar as águas não me parece uma má ideia." E concede: "Vá em frente, eu permitirei." E o Lin Xuanfeng passa por ele, agradecendo: "Obrigado, jovem mestre." O Prota encara-o, esboçando um sorriso. O Lin Xuanfeng chega rindo, e a senhorita Lu pede: "Governante Zhuo, não se importe com os outros, dê para esse canalha a lição que merece, para que ele jamais a esqueça." E o Prota questiona: "Ah, por quê? Ele é tão especial assim?" E ela, toda coradinha, revela: "Porque antes de vocês chegarem, ele falou coisas obscenas para mim e tomou vantagem de mim." E o Prota observa, pensando: "A jovem senhorita mudou muito. Será que ela se esforçou muito para aprender a como agir de forma fofa?" E, sorrindo, responde: "Já que minha senhorita mandou como seu governante, como eu poderia ficar parado?" E, sorrindo, provoca: "Você está cansado de viver? Você até mesmo ousou tocar na minha jovem senhorita?" E o Lin Xuanfeng, com uma expressão de louco, debocha: "E daí? Não é culpa do clã Lu por não possuir herdeiros homens?" O Prota rapidamente aparece na frente dele, que fica confuso, e então o Prota acerta um chutão na cara dele, o jogando para longe. O pessoal observa a cena, completamente boquiabertos. Um buraco é mostrado, e o Prota, com olhos semicerrados, indaga: "Falar isso bem na minha frente? Cara, você realmente quer morrer, não é?" O Tianshang observa a cena, comentando: "O lendário dragão demoníaco faz jus ao seu nome. Que bizarro!" E o jovem mestre do pavilhão Qianlong sorri, afirmando: "Finalmente consigo entender por que meu pai aceitou se aliar ao clã Luo, e o porquê de She Jie e She Kui treinarem dia e noite, sem parar." Ele fecha os olhos e complementa: "O senso de choque que esse monstro irradia é forte, mesmo que alguém dedique toda a sua vida ao treinamento. Chegar aos seus pés é praticamente impossível." A senhorita Chuchu, toda machucada, observa. Ela fica meio tristonha, e no meio da fumaça aparece o Lin Xuanfeng. Ele cospe alguns dentes e se questiona: "O quê? O que acabou de acontecer?" E limpando o sangue do rosto, pensa: "Como eu não consegui acompanhar sua velocidade, e um ataque qualquer literalmente rachou 2 dos meus dentes." Ele observa e reflete: "Se ele estivesse sério, eu não teria sido desintegrado em questão de segundos. Agora entendo a agitação que as 7 casas têm por ele. Sua força é completamente bizarra." E o Prota chega sorrindo e pergunta: "Jovem senhorita, o que achou dessa punição?" Ele olha demoniacamente para trás, provocando: "Ou eu deveria chutar outro lugar?" O Lin Xuanfeng se espanta ao ouvir isso, e ela, tristonha, responde: "Não precisa disso. Tudo o que ele fez foi falar palavras fúteis para mim." Ela olha para o outro e pergunta: "Podemos deixar para lá as coisas insignificantes. Mas o que aconteceu com Yunhai?" O Prota observa e indaga: "Yunhai?" E ela explica: "As suas pernas foram quebradas." É mostrado o Yunhai todo machucado, e o Prota se irrita, questionando: "Quem fez isso?" E o Yunhai pensa: "Não podemos transformar isso em uma confusão ainda maior." E piscando para o Prota, responde: "Está tudo bem, irmão Zhu. Esqueça." E a senhorita Lu, irritada, reclama: "Como assim esquecer? Yunhai, entrar para o exército te deixou idiota?" Com raiva, ela esbraveja: "Eu entenderia se você tivesse falado isso no passado, mas agora que o irmão Zhu voltou, como poderíamos deixar alguém pisar na gente assim?" E o Prota concorda: "Sua irmã tem razão." Ele fica sombrio e reflete: "Os fortes se aproveitam dos fracos, e se você for gentil, será aproveitado pelos outros." E complementa:
Só pensar no sofrimento que vocês tiveram que passar enquanto eu não estava por perto me faz sentir ainda mais desamparado. E pensa, você não pode deixar para lá se tiver razão, e se estiver errado, deve fazer os outros acreditarem que você tem razão. Porém, este mundo não foi feito para os justos. Ele cerra os dentes, afirmando, mas agora que eu voltei, ele fica com um olhar demoníaco e declara, não posso deixar que eles façam o que quiserem. O pessoal observa isso, incrédulos, enquanto as duas senhoritas ficam coradinhas, e a senhorita Mudan coloca a mão no rosto, fazendo barulho de desgosto, e comentando, isso comoveu um pouco meu coração. E o Yun-hai chama, irmão Ju? E o Prota indaga, jovem senhorita, diga-me, quem fez isso? Ela fica sombria e aponta, acusando. Foi ele. Ele quebrou as pernas de Yun-hai quando pisou nelas. De todos, você não pode deixá-lo sair ileso. Lin Xuanfeng. O Lin Xuanfeng se espanta, e o Prota caminha em direção a ele, provocando. Você de novo? Parece que o chute de agorinha realmente só serviu como um tapa na mão. Ele então se espanta com a aproximação do Qin Tian, que ordena, basta. E o pessoal observa, pensando, Huangpu Qin Tian finalmente está fazendo seu movimento. E o Lin Xuanfeng pensa, com o chefe me protegendo, como esse patife seria uma ameaça para a gente? E o Prota sorri demoniacamente, questionando, você está tentando me parar? E o Qin Tian, com os olhos fechados, responde, não estou aqui para pará-lo, apenas... E com uma aura de superioridade conclui, ninguém nunca passou por mim, e você também não será capaz. Mas, sem dar bola para as palavras dele, o Prota passa facilmente. Ele se espanta, e o Prota ri, provocando, seu merdinha, você ousa machucar o jovem mestre do clã Luo? Você sabe o preço que terá de pagar por isso? Ele então lança um chute no abdômen de Lin Xuanfeng, o qual cospe sangue, voando para o alto, e os dois reagem. O quê? Mas o Prota aparece rapidamente, pegando o pé de Lin Xuanfeng, e ironiza. Seu merdinha, você machucou uma das pernas do meu jovem mestre, então seria justo eu remover uma das suas pernas por compensação, não seria? E o Lin Xuanfeng esbraveja. Seu filho da puta, você sabe quem eu sou? Eu sou o jovem mestre da Floresta Feliz, uma das 7 casas nobres. E o Prota se prepara, arrancando a perna dele. Ele solta um berro de agonia enquanto o Prota fica com um olhar demoníaco. E o Qin Tian, ao observar essa cena, cerra os dentes, enquanto o Prota chega atrás dele rapidamente provocando. Jovem mestre Huangpu, você não queria me parar? Mas você está de costas para mim. O que isso significa? E o Qin Tian se questiona. Como isso é possível? Chutar Lin Xuanfeng para o céu, arrancar sua perna e, então, retornar para sua posição original. Ele apareceu em 3 lugares simultaneamente. É como se houvessem 3 deles ao mesmo tempo. Com suor no rosto, ele reflete. Hoje, eu finalmente encontrei o oponente mais formidável da minha vida. E, encarando o Prota, constata. Parece que não posso mais considerá-lo fraco. E o Prota sorri, provocando. Isso quer dizer que você estava com a guarda baixa desde o começo? Então agora... Ele passa por ele, perguntando. Você finalmente está preparado? Ele chega à frente do Yang Bangui, desferindo um ataque contra ele e dizendo, primeiro. Ele então se espanta. Uma explosão de energia surge. É mostrada uma cratera no chão. E o Prota rapidamente resgata as 2 jovens senhoritas. Ele olha para ele com um olhar sombrio, e este olha de volta, afirmando, eu mencionei antes que você nunca seria capaz de passar por mim. E o Yu Shan observa, comentando, nesta luta entre eles, não há espaço para nossa interferência. Portanto, devemos ficar distantes desse conflito. Eles partem enquanto o Lin Xuanfeng estende a mão, implorando, me salvem! O Prota encara o Qin Tian e ordena, vocês 2, se afastem também. Elas, então, partem enquanto o Prota retira o manto. O Qin Tian emana uma aura super forte. Os outros pensam, que aura poderosa. E o Prota, soltando uma aura escura, encara-o. Os dois se encaram
e o Qin Tian parte para cima dele, enquanto o jovem mestre do pavilhão Qianlong anuncia: é a 9ª camada da técnica corporal do tirano imperador. O prota sorri, concentra uma energia na mão e exclama: momento perfeito. Eles se preparam para lançar um ataque um contra o outro, enquanto o jovem mestre do pavilhão Qianlong comenta: esses dois são inimigos predestinados. E o prota, com um sorrisão no rosto, brada: golpe do dragão demoníaco. E o Qin Tian grita: técnica corporal do tirano imperador. São mostrados um dragão dourado e um dragão demoníaco, mas, do nada, uma mão surge, agarrando os dois ataques e jogando um para um lado e o outro para o outro. É o Marechal Dugu. Uma explosão enorme acontece, e o prota e o Qin Tian pousam em segurança, enquanto o Marechal adverte: eu disse que a cidade do dragão da nuvem não aceita lutas privadas. E, enraivecido, repreende: vocês deixaram minhas palavras entrarem por um ouvido e sair pelo outro? O Qin Tian fecha os olhos respondendo: eu entendo. Eu não vou cometer os mesmos erros e vou obedecer às ordens do Marechal. E o Marechal olha para o prota, questionando: e você? Eu sabia que você estava vivo esse tempo todo. Eu estive esperando por você. Para onde diabos você foi e o que você fez quando você entrou na cidade do dragão da nuvem? E como você conseguiu causar problemas tão rápido? E o prota o cumprimenta, reportando: relatório, Marechal. Não fomos nós que causamos o problema. Olhe para o nosso jovem mestre, seu afilhado. Ele foi espancado e teve suas pernas quebradas. Se eu fosse ficar parado sem fazer nada, que tipo de governante eu seria? O prota aponta, o Marechal se espanta e indaga: o quê? Ele então se vira, observando Yunhai todo machucado, e trêmulo questiona: quem foi? Rangendo os dentes de raiva, declara: eu não o deixarei sair impune. E o prota, sorrindo, aponta, acusando: foram eles, Marechal. Você deve fazer justiça pelo nosso jovem mestre. E então a jovem senhorita se ajoelha e suplica: por favor, padrinho, faça alguma coisa pelo meu irmão. E o Marechal questiona: Huang Pu Qin Tian. Trêmulo de raiva, ele questiona: por que um merdinha como você machucou meu afilhado? E o Qin Tian responde: por quê? E sorri sombriamente, justificando: ele estava no meu caminho. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!